Olá pessoal, eu sou João Vitor Bernardi Rohr, gerente de propulsão da Tal Rocket Team e venho aqui hoje apresentar para vocês o código de balística interna que a equipe desenvolveu. O código foi feito na linguagem de programação MATLAB e só foi possível graças à nossa parceira OpenCAD, que nos forneceu as licenças. A OpenCAD é uma empresa referência na América Latina em tecnologias da indústria 4.0 e é a única fornecedora de licenças MATLAB Simulink no Brasil. Então a Tal é muito grata pela confiança e atenção que o OpenCAD vem nos dando. Eu vou começar apresentando aqui o código e depois vou mostrar alguns dos outputs gerados por ele. Nós temos no começo aqui os coeficientes para as propriedades do óxido nitroso, como a pressão de vapor, o calor de vaporização, a gente tem o calor específico, a pressão constante para o N2O gasoso, e também para o líquido, e também o volume molar específico para o N2O líquido. Esses coeficientes são de polinômios que se ajustam a curvas dessas propriedades. Então, com eles a gente consegue obter os valores dessas propriedades conforme a temperatura do óxido nitroso. A gente tem também aqui algumas variáveis que serão utilizadas no código. A primeira delas aqui, essas duas primeiras são as mais importantes, é o coeficiente de descarga, que é um fator, na verdade, experimental. Ele só pode ser determinado por experimentos com o motor. Ele é um fator da eficiência do injetor, basicamente. Então, como a gente não conseguiu fazer testes ainda do motor, a gente tem que considerar uma gama de valores de CD, com um mínimo e um máximo, baseados em outros projetos já feitos de motores híbridos, etc. Aqui a temperatura inicial eu vou considerar como 305 Kelvin para essa análise. Ela equivale a 32 graus Celsius. E nós também temos que considerar uma gama de valores da temperatura inicial, pois a gente quer fazer o teste do motor em mais do que uma temperatura. A gente também tem aqui alguns outros valores, como a área do injetor, número de injetores, aqui as propriedades críticas do N2O, outras coisas. Mais abaixo a gente tem a inicialização de algumas variáveis que serão utilizadas durante o código, como a quantidade de N2O no tanque. Ao começo da queima, temos a temperatura inicial, temos aqui a pressão de saturação, o diâmetro interno da parafina, do grão da parafina, que começa com um valor e vai aumentando com o tempo, porque ela vai queimando. Temos aqui o impulso, a pressão na câmara. E aqui a gente começa o laço, que a gente tem um passo de tempo e uma variável contadora que começa em -1. Ela é atualizada todo o looping. A gente vai ter um looping aqui, o while, que vai ser realizado sempre que ainda se tiver óxido nitroso gasoso dentro do tanque. Ele começa com um procedimento comum toda vez que ele é rodado. A gente vai ter uma atualização das variáveis do tempo e uma atualização das variáveis de equilíbrio no tanque. Equilíbrio do óxido nitroso gasoso e líquido. A gente tem então depois dois ifs. Um if para o óxido nitroso líquido e um if para o óxido nitroso gasoso. No começo da queima, a gente ainda vai ter óxido nitroso líquido dentro do tanque. Então, essa condição aqui vai ser satisfeita e a gente vai rodar o que está dentro desse if aqui. No começo, a gente tem essas variáveis aqui que são usadas para o cálculo das derivadas, ou seja, da variação da temperatura no tanque e a quantidade de N2O gasoso e líquido no tanque com o tempo. A gente vai calcular então essas derivadas pelas fórmulas que a gente tem das equações diferenciais desse sistema. A gente vai ter então o cálculo do volume da câmara antiga, que vai ser utilizado no cálculo da pressão interna da câmara. A gente vai ter depois a atualização da queima, com aqui a determinação da vazão de oxidante, o fluxo máximo, a taxa de queima da parafina.
E então a gente vai ter aqui a cereja do bolo, que são os cálculos de balística interna mesmo, onde a gente vai ter aqui o cálculo do empuxo, por exemplo, dado por esse coeficiente de empuxo, que a gente calculou utilizando um software da NASA, o CEA, Chemical Equilibrium with Applications. A gente também tem o cálculo aqui, por exemplo, da pressão interna da câmara. E a gente vai ter atualização aqui toda vez que for rodado o looping do impulso gerado. Então é o passo de tempo vezes a força mais o impulso que já se tinha antes. Aqui a gente vai estar guardando algumas variáveis para poder plotar elas depois. E aqui a gente vai ter a atualização da temperatura no tanque, a quantidade de óxido nitroso gasoso e a quantidade de óxido nitroso líquido no tanque também. Ela é dada pela multiplicação daquela derivada pelo passo de tempo, mais a temperatura que a gente já tinha antes, no passo anterior. Aí aqui ao final do if a gente tem mais algumas condições em que se a pressão interna da câmara de combustão for maior que a pressão do tanque, a gente tem que parar o código, porque isso é uma violação das leis da física. E se a quantidade de óxido nitroso líquido for menor ou igual a zero, a gente tem que acabou o óxido nitroso líquido, a gente vai aceitar esse valor como zero, e a gente vai inicializar uma variável de compressibilidade para a fase gasosa. Essa variável é necessária para a fase gasosa. Então, acabou o líquido, começou a fase gasosa, por exemplo. A gente vai ter que NLO é menor do que zero. E o procedimento vai ser basicamente o mesmo, mas a gente vai ter agora o aparecimento dessa variável ZI, que é um fator de compressibilidade. Ela vai afetar todo o cálculo aqui. Aí a gente vai ter aqui a atualização dela. O resto é basicamente o mesmo. Guardamos as variáveis e atualizamos agora, ao invés de atualizar também a quantidade de óxido nitroso líquido, a gente só atualiza a quantidade de óxido nitroso gasoso e a temperatura no tanque. A gente também tem a mesma condição de antes. E agora, se acabar a fase gasosa, a gente para o looping. Se tudo ocorrer normalmente, é aqui que termina o looping. E a gente sai. A gente vai ter o print aqui das condições finais do motor. Então, o impulso gerado pela queima, o diâmetro final do grão, ou seja, o diâmetro do furo da parafina, ou seja, no final vai ser bem maior do que o inicial. A massa carregada do N2O, que é algo que depende da temperatura inicial, aqueles 305 Kelvin, nesse caso aqui, que ditarão a densidade do óxido nitroso líquido e, por fim, a quantidade de massa que a gente vai ter carregada dentro do tanque. Aqui a gente tem os plots gerados. Primeiramente, a temperatura de oxidante no tanque pelo tempo. A gente tem a quantidade, tanto do líquido quanto do gasoso, do óxido nitroso pelo tempo. Pressão na câmara e no tanque pelo tempo. O empuxo pelo tempo, que é um gráfico muito importante, principalmente para aerodinâmica, para determinar, por exemplo, a trajetória de voo, também se o foguete vai ser estável ou não. Isso vai ditar também o dimensionamento das aletas, que vão contribuir para a estabilidade do foguete. A gente tem aqui também, por fim, o gráfico da razão de mistura do oxidante pelo combustível com o tempo. Essa razão de mistura, por exemplo, dita a temperatura dos gases da combustão. Então, primeiramente, a gente tem aqui a temperatura no tanque pelo tempo. A gente começa em 305 Kelvin e vai diminuindo até 293 Kelvin, mais ou menos, que equivale a 20 graus Celsius. A gente tem aqui que na fase líquida o decrescimento é praticamente linear, e já na fase gasosa a gente tem que a linha se torna um pouco mais curva. Segundo o gráfico, a gente tem aqui a quantidade de óxido nitroso líquido em verde e a quantidade de óxido nitroso gasoso em azul. A gente vê que também o decrescimento aqui é praticamente linear para a fase líquida. Quando ela acaba, a gente pode ver, por exemplo, aqui também que o óxido nitroso gasoso vem aumentando para manter a pressão no tanque.
E quando acaba a fase líquida, ele começa a ser ejetado do tanque e decresce aqui praticamente exponencialmente até acabar. A gente vai ter aqui então também a pressão no tanque e na câmara pelo tempo. Ela começa em 67 bar, mais ou menos, e vai decrescendo, praticamente nesse platô aqui, que é a fase líquida, e depois a gente tem uma ruptura dessa curva, e aqui a fase gasosa, né? Praticamente uma exponencial decrescente. Aqui a gente tem a pressão na câmara, que é bem dependente da pressão no tanque, em que aqui a gente tem a ruptura da fase líquida para a fase gasosa, e a gente pode ver que a pressão decai bastante na fase gasosa, porque a quantidade de óxido nitroso sendo injetada na câmara vai ser bem menor, porque a densidade de um gás é muito menor que a densidade de um líquido. A gente tem aqui o gráfico do empuxo pelo tempo. A gente começa aqui com 1.400 newtons, mais ou menos, de empuxo, que duram por todo esse tempo aqui. A gente tem aqui o platô da fase líquida, depois a fase gasosa. E a gente consegue ver que esse gráfico é muito parecido com o gráfico da pressão na câmara, porque o empuxo, o valor, a variável que determina ele praticamente para toda a queima é a pressão na câmara. E por fim a gente tem aqui a razão de mistura pelo tempo. A gente consegue ver que ela decresce inicialmente, depois aumenta para a fase líquida. Isso se deve à variação da área de queima do grão, como o diâmetro do furo do grão da parafina vai aumentando com o tempo, essa área vai aumentando, e também a vazão de oxidante vai diminuindo com o tempo, porque a pressão no tanque vai caindo, entre outras coisas. Bom, era isso que eu tinha para apresentar. Se você viu o vídeo até aqui, muito obrigado pelo seu tempo. Se tiver gostado, deixe um like, recomende aos seus amigos e até a próxima.